Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Stock dessa sexta-feira. Sextou em ritmo de festa? Claro que não, né? Brasil nunca tem ritmo de festa, aparentemente. Nós tivemos um péssimo dia para o mercado financeiro no dia de ontem, não falando em contextos gerais, porque o cenário não mudou de forma muito agressiva, mas a Bolsa de Valores caiu bastante, perdemos os 100 mil pontos, perdemos os 98, 96, fomos lá para os 96 e alguma coisa, conseguimos fechar, claro, em 97, um pouquinho, fechando um pouco acima da mínima do dia. Então, o mercado deu uma reagida ao final das negociações, no entanto, queda superior a 2%, perdendo uma margem importante de 100 mil pontos. E claro, ainda estamos abaixo dos 100 mil pontos, neste momento 98.797. No entanto, em movimento positivo, ganhando valor, a bolsa está se recuperando no dia de hoje, que é um dia péssimo para o mercado financeiro internacional. Nós temos aqui as principais bolsas do mundo fechando em patamar negativo, pelo menos por enquanto. Nós temos aqui as negociações já se encerrando na Europa e a Europa foi o foco da discussão desta vez por um novo capítulo da crise bancária do sistema financeiro internacional. Nós tivemos no dia de hoje, com aquele vai, perde e ganha lá nos Estados Unidos após a decisão de política monetária e também alguns capítulos ali, alguns novos capítulos de crises focadas em empresas. Nós tivemos na Ásia um movimento misto, nós temos aqui Nikkei 225 fechando em 1,13% de queda, aumento de juros nos Estados Unidos, piora do cenário fiscal, nós temos ali alguns problemas também com a inflação na Europa, alguns posicionamentos de banqueiros centrais indicando a necessidade de novos aumentos de juros. Então todo o cenário ainda é muito conturbado neste finalzinho de semana. Nikkei 225, principal índice acionário japonês, 0,13% de queda no dia de hoje. Então, 0,13% de queda para Nikkei 225. Xangai, também lá na China, 0,64%. Nós tivemos, embora Xangai esteja oscilando negativamente, já encerrando as operações na madrugada de hoje de forma negativa, 0,6%. Índice SZSE Component, também referente ao mercado chinês, 0,25% de alta. Então, sentimento misto para o mercado chinês. Nós temos Hang Seng, 0,67% de alta. Nós temos também Taiwan, 0,67% de queda, para Hang Seng lá em Hong Kong. Taiwan, sim, fechou em patamar positivo, 0,32% de alta para Taiwan. E nós temos, claro, KOSPI na Coreia, 0,39% de queda. No entanto, notícia animadora para o setor de commodities, depois de alguns dias seguidos de queda, de algumas atuações do governo chinês para tentar controlar a cotação do minério de ferro, das cotações futuras, claro, dos contratos futuros de minério de ferro, nós tivemos hoje os contratos à vista, ou seja, a negociação à vista do minério de ferro subindo bastante, superior a 1,20% de oscilação positiva, minério subindo no dia de hoje, dando uma aliviada, dando uma bela de uma respirada. Então nós temos um cenário negativo por conta de todas as questões envolvendo política monetária internacional e os novos riscos para o setor bancário. No entanto, claro, essas pequenas notícias positivas de um alívio na demanda e uma precificação para cima do minério de ferro que pode auxiliar algumas companhias aqui no nosso mercado brasileiro. Nós temos na Europa, e sim, a gente fala sobre grandes dificuldades do sistema financeiro mundial. Novamente, um novo banco já passava por dificuldades há um bom tempo e agora tem um novo capítulo dessa história, já perde pelo quarto dia seguido valores superiores ali a 20% da sua oscilação. Hoje chegou a cair 10%, fechou, claro, com as cotações ali em 8% de queda. Estou falando do Deutsche Bank, que é um dos principais bancos da Alemanha, e a Alemanha, claro, caindo forte e levando todo o sistema bancário europeu para baixo. Então, o sistema bancário pesando muito para os índices acionários europeus, não só os localizados ali na Alemanha. Tivemos o Banco Central Europeu na última semana pontuando essa necessidade de aumento de juros, pontuando essa estabilidade, essa solidez do sistema financeiro europeu e, no entanto, hoje nós temos esse anúncio de um banco aí sim dentro da zona do euro com dificuldades em suas operações, com aumento do custo dos provisionamentos para a inadimplência. Então, 1,67% de queda para a DAX.
Negociações já encerradas, nós temos FTSE no Reino Unido 1,25% de queda, CAC 40 1,74% de queda e o índice Eurostoxx 1,82% de queda. Coisa não foi boa lá na Europa, puxou o mercado internacional. Estados Unidos neste momento, embora tenha ganhado um pouco de valor na negociação de ontem, até negociação bem conturbada, vai para cima, vai para baixo, a gente viu ali ao finalzinho das negociações dos Estados Unidos, os índices, três principais índices oscilando bastante, fecharam no positivo e hoje caem com esse novo capítulo da crise internacional do sistema bancário. Então, neste momento, o Dow Jones 0,10% de queda, S&P 500 0,08% de queda e o índice Nasdaq 0,43% de queda. Também separei algumas notícias importantes para a próxima tomada de decisão do Banco Central norte-americano, do Federal Reserve. Nós tivemos aqui o CME Group, que faz algumas projeções do sentimento do mercado, quais as expectativas do mercado para a taxa de juros, para a atuada da política monetária lá nos Estados Unidos. E a chance, segundo o mercado, levantamento do CME Group, de uma manutenção na taxa de juros é de quase 100%. Então o mercado está decidido que na próxima reunião não teremos mais um novo aumento de 25 pontos base, mas sim uma manutenção do intervalo dos juros entre 4,75% e 5%. Lembrando, não temos uma taxa básica, temos um intervalo ali básico negociado lá nos Estados Unidos, está hoje em 4,75% a 5% depois do novo aumento de 25 pontos base. Então, o mercado precificando praticamente uma manutenção na próxima reunião, 96%, 96,7%, quase 97% do mercado indicando essa possibilidade de manutenção e apenas 3,3% indicando um novo aumento de 25 pontos base. Então, a situação com a crise bancária se inverteu por completo. Nós devemos ver as expectativas elas se alterarem conforme o tempo vai passando até a próxima reunião. No entanto, na semana da decisão de política monetária lá nos Estados Unidos, estamos precificando para o próximo encontro, 97% do mercado acredita numa manutenção da taxa de juros. E aí eu quero convocar o nosso amado chat, nosso chat que está sempre por aqui fazendo as suas contribuições. O que vocês acreditam? O mercado norte-americano está apostando na manutenção, mas será que é o necessário para gerar esse choque na economia norte-americana? Nós já vimos o Federal Reserve indicando essa necessidade de juros suficientemente restritivos. Segundo alguns dados de saúde econômica, de condições econômicas para os Estados Unidos, ainda não atingimos essa taxa restritiva para a economia norte-americana. Será que a gente tem que aumentar mais? Estou me colocando aqui na figura de Federal Reserve. Mas será que o Federal Reserve ele precisa aumentar mais os juros ou a crise vai ter de dar uma segurada nessa política monetária norte-americana? Essa é a grande questão, essa é a grande dúvida e nós teremos de aguardar os próximos capítulos, a próxima tomada de decisão lá nos Estados Unidos. E o que acontece aqui no Brasil? Aí, o Brasilzão é uma maravilha. Tivemos a divulgação do IPCA 15, uma alta de 0,69% para março, dentro das expectativas, não deve fazer muito preço no mercado. A gente vai ter que esperar a próxima divulgação já para a inflação de março. Então, próxima coleta, quando fechar o mês, a gente vai ter o dado oficial de inflação. Esse IPCA 15, que, claro, tem uma data de coleta diferente do IPCA comum, é tido como uma prévia da inflação, está apontando uma alta de 0,69% em março, que está, claro, dentro das expectativas, não deve fazer muito preço. Mas o que será que está acontecendo com o nosso Brasil? Que todo mundo está caindo, a Ásia está caindo, Estados Unidos está caindo, Europa está caindo e o Brasil está no positivo, 0,90% de alta para o nosso Ibovespa. Eu lhe digo que, é claro, a gente sangrou ontem em diferença de todo o restante do mercado. Então, enquanto o mercado lá fora estava um pouco mais tranquilo, estava, de certa forma, ganhando valor, o Brasil estava carrinho de rolimã na ladeira, como diz o Helder aqui, sempre no nosso chat. Tava sem freio, todo mundo tava perdendo muito valor. A gente viu o Magazine Luiza despencando no dia de ontem, os juros disparando, a ponta longa dos juros dando aquela empinada e no dia de hoje, Ibov 0,93% de alta para o nosso principal índice acionário. Acionário 98,832, então 98.832 pontos, recuperando um pouco do fôlego, ainda abaixo dos 100 mil pontos, marco importante para o nosso Ibovespa.
Essa é a grande dúvida. O que o nosso Ibov vai fazer a partir deste momento? Rompeu a zona dos 100 mil pontos. A gente vai continuar caindo ou a gente vai, claro, pegar um pouquinho de liquidez aqui no mercado e subir novamente, recuperar esses valores, voltar aos 102, 103, 104 mil pontos? Essa é a grande dúvida. Teremos de esperar os movimentos aqui para o nosso Ibovespa. Os próximos dias serão muito definitivos para esse movimento, essa leitura gráfica que os analistas normalmente gostam de fazer aqui na nossa programação. Então, 0,94% de alta e o dólar caindo, 0,93% de queda, quase em igual proporção aqui, R$ 5,25. Então, chegamos nos R$ 5,30 no dia de ontem e hoje R$ 5,25. Nós temos aqui um cenário em que BRF é a principal alta do dia, 9,91%, depois de ter algumas plantas reabilitadas a exportar para o mercado chinês. Nós trouxemos essa notícia ontem de que a China ela reabriu a possibilidade de importar carne bovina do Brasil e agora a BRF recebe novamente essa condição, essa liberação para operar com o mercado chinês. Edux também, tivemos uma revisão de JP Morgan indicando compra para Edux, 9,62% de alta no dia de hoje. Então, perdeu um pouco de valor no dia de ontem, uma das principais quedas, e agora com essa revisão de JP Morgan, parece que o mercado está dando uma olhada com um pouco mais de calma para o ativo de Edux, que nesta semana nós temos aí um cenário um pouco mais conturbado. Na semana, 5% de queda, no mês, quase 2% de alta, lembrando que no começo do mês nós tivemos um alívio severo na cotação dos juros futuros e os ativos voltados à educação se deram muito bem nesse movimento. A gente vai para um rápido intervalo, na volta Alex André trazendo algumas opiniões aqui sobre o mercado financeiro no dia de hoje, especificamente nosso mercado brasileiro, mas depois do anúncio dos nossos patrocinadores. Somos pioneiros na oferta de derivativos de balcão, com mais de 20 anos de know-how e uma vasta experiência de atendimento de clientes em mais de 140 países. Temos o orgulho de oferecer uma infraestrutura de negociação de última geração para que os nossos clientes tenham a melhor experiência de negociação possível. Quer conhecer um pouco mais sobre as principais empresas de capital aberto no mercado brasileiro? O BMC Business é o lugar certo. Toda terça-feira eu tenho um encontro marcado com você aqui na programação da BMC News. Estamos de volta com o BMC Stock, informações de meio de dia em tempo real do mercado brasileiro, Bolsa de Valores brasileira. Continuamos com o ritmo da toada aqui na nossa temporada de balanços, temporada de resultados. E olha só, alguns ativos se destacando tanto positiva quanto negativamente após a divulgação dos balanços para o quarto trimestre de 2022. A Aliança e Sonai, depois da incorporação das atividades de BR Malls, agora dispara 6,73%, ganhando bastante valor, enquanto um ativo ganha muito, outro ativo perde bastante. Nós temos aqui, Localweb, 7,24% de queda, mesmo revertendo o prejuízo do ano passado, mesmo apresentando uma melhora nos seus balanços, o mercado não está contente com as atividades de Localweb. Parece que o cenário não está muito legal e, claro, nós temos ali algumas dificuldades operacionais, algumas dificuldades em margens para os ativos aqui negociados. Então, o Localweb, por um lado, reverteu o prejuízo, teve resultados até positivos, mas o mercado não está gostando muito. Localweb 7,24% de queda e nós temos aqui, deste lado, Aliança e Sonai incorporando as atividades de BR Malls,
Setor de shoppings bem resiliente a toda essa crise. Nós falamos sobre o Multiplan, que apresenta sempre resultados muito positivos, muito sólidos desde o ano passado, desde a retomada das suas atividades, a retomada com um pouco mais de atenção. Iguatemi também bem forte na divulgação dos resultados e agora a Aliansce Sonae surpreendeu positivamente com essa incorporação das atividades de BR Malls e agora nós temos uma atividade bem positiva aqui no nosso Bovespa, 6,48%. Para falar especificamente sobre isso, Alex André, especialista de investimentos da Sara Invest, muito obrigado pela participação de hoje. Seja muito bem-vindo ao BMC Stock. Sempre um grande prazer falar contigo, Gabriel, e todos que estão nos ouvindo, nos assistindo hoje. Aliansce Sonae, Alex André, nós tivemos uma grande dúvida sobre a capacidade dessa incorporação, dessa M&A, dessa junção das duas atividades. Ali tinha algumas sinergias que não estavam tão claras, mas parece que o resultado veio para tirar algumas dúvidas do mercado. O que foi tão positivo para o ativo estar crescendo agora 6,48%? Por que o mercado está olhando com um pouco mais de atenção para esse ativo? Parecia que só Multiplan estava bem no setor, né? Agora a Aliansce Sonae ganhando um pouquinho de valor. É isso aí, Gabriel. Como você disse muito bem, tem a questão agora com a BR Malls, né? Então o mercado ele ficou muito cético. Cético eu digo não duvidando, mas ele não sabia de fato para onde puxar o número, né? Tem analista um pouco mais pessimista, analista um pouco mais otimista, mas de fato a companhia já entregou aí mais de 50 milhões de sinergias. Pela média do seu site, que a gente deve esperar de sinergia entre custos e receitas, na ordem ali de despesas, né? Na ordem entre 180 e 210 milhões de sinergia até 2028. Um ponto que foi importante, né? Vacância, tanto para a BR Malls quanto a Aliansce Sonae, a gente está falando de vacância abaixo de 3%, número positivo, né? E quando a gente observa, né, a precificação do ativo, claro, né, que a gente vê o ativo ainda muito depreciado, claro, né, taxas de juros muito altas, né, não é benéfico para o setor de real estate, voltado ao setor de shoppings também. Então a gente está falando aí que realmente a companhia deve ter uma expansão de EBITDA ao longo desse ano, geração de caixa, né, e quando a gente olha para a FFO, né, justamente olhando ali a geração de caixa operacional, a companhia realmente tem ainda uma precificação, né, ainda muito atrasada em relação ao preço de tela e o mercado colocando aí aproximadamente aí, por múltiplos aí, falando mais justo aí, próximo de entre 8, né, 9 vezes aí preço, né, price FFO, tá? Então acho que essa é a principal métrica que o mercado olha para setor de varejo, setor de real estate, de shoppings e, na meu ver, o resultado foi positivo sim, uns 10, low double digit, né, como o mercado fala ali, entre 10, 13, 14%, dependendo do analista, acima da expectativa de mercado de EBITDA. Maravilha, nós temos aqui as informações sobre Aliansce Sonae, 6,48%, semanal 3,86%, mensal 0,88% e anual 0,47%, todos em queda. Então, o ativo com essa alta consegue estabilizar a sua oscilação no ano de 2023, recomeça o ano, volta ali para o patamar de fechamento de 2022. No entanto, é interessante para esse ativo que perdia bastante valor durante todo o mês de março, perdia bastante valor durante o ano de 2023 como um todo e agora está estabilizando essa relação, voltando aí às métricas enxergadas ao fechamento de 2022. Então, é muito interessante olhar para esse ativo com um pouco mais de calma. Do outro lado, Alex André, nós temos Cogna, 8,87% de queda e também Locaweb, 7,44% de queda. Já havia aqui no nosso chat falando, todo mundo está abandonando o Locaweb, indo para a AWS da Amazon e também DigitalOcean. Você acha que a companhia vai ficar um pouco mais para trás? Setor de tecnologia não é uma boa neste momento. Tem alguns ativos específicos que têm uns movimentos positivos bem esporádicos, mas setor de tecnologia como um todo sofrendo bastante em 2023, acumulando esse ritmo aí dos últimos 2 anos. Como é que você está enxergando esse ritmo de recuperação ou não do setor de tecnologia? A gente vai ver ele muito pressionado ainda em 2023. Qual a sua opinião geral sobre tecnologia? Se quiser, claro, falar especificamente sobre Locaweb, mas para tecnologia em geral. Esse é o ano ou o pessoal tem que aproveitar agora para acumular alguns ativos de forma um pouco mais barata ali, com um custo menor e esperar os próximos anos, porque em 2023 a gente não pode ver essa recuperação com muita força? Gabriel, ótima pergunta, porque essa questão de comprar barato, é lógico, depende do perfil, mas tem que ver o custo de oportunidade, né? O carrego está muito alto, né? A gente está falando do Selic a 3,75, mas um ponto importante, quando a gente observa aquela pergunta que você falou, as companhias vão performar bem, tem 2 caixinhas aqui, a gente pode até falar mais, mas 2 caixinhas, que é operacional e financeiro. Financeiro não vai ser bom. Por quê? Porque a gente sabe que no bottom line, no final do dia, lucro líquido, principalmente vai ser
todo pela despesa financeira, né? A gente olha aí principalmente em relação ao Selic, aí, patamar, né, que as empresas têm tomado crédito, empresas, né, muito tomadoras, né, de crédito, a gente vê esse patamar que preocupa. Então, o financeiro, ao meu ver, não vai surpreender, não digo nem de local web, eu digo a maior parte das companhias listadas de tecnologia, não vou dizer para todas, mas em grande parte, mas o operacional aí vai ser o stock pick, né? A gente vai ter algumas empresas que no operacional vai começar a mostrar sinergia, vai começar a mostrar um crescimento, mesmo com alguns desafios, que é no caso de local web, tá? Então acho que a companhia, não vejo como uma tese ruim, mas vejo como uma tese desafiadora agora no momento. Então, se fosse ali para dar algum range ali para o papel, eu daria como neutro. Tá, acho que não tem muita... Essa é a minha opinião, tá, como investidor, eu não vejo nada em relação... nesse momento, não estou falando que a tese é ruim, mas num momento de juros mais altos e mesmo que a companhia apresente crescimento ali no top line, a gente vê ali no final do dia o mercado batendo muito com juros mais altos. Tá? Então, acho que essa é a principal leitura, Gabriel, em relação à tecnologia e a gente sabe muito bem, né, que isso são ciclos e uma hora vai melhorar. Maravilha, muito obrigado, Alex André, pela participação de hoje. Uma ótima sexta-feira a ti. E eu desejo também uma ótima sexta-feira para o nosso Ibovespa, porque depois dessa quinta-feira sangrenta para a nossa bolsa, tem que ter um dia de recuperação, né? Não vai ter jeito, a gente vai ter que esperar que essa sexta ela nos dê algum ar aqui da graça desse viés positivo. Maravilha, e vamos continuar aqui com o nosso giro de notícias, né? Giro de mercado. Como eu mencionava, a BRF teve a retirada do embargo de uma de suas unidades para exportar ao mercado chinês. No entanto, temos outra notícia que também é muito importante. Em 2021, a BRF adquiriu algumas companhias e formou uma divisão de alimentos para pets dentro das suas operações. A BRF desistiu dessa divisão, está procurando a venda desses ativos, inclusive contratou o Santander para fazer essa venda da divisão completa de alimentos para pets. E nós temos essa notícia, ela foi divulgada essa intenção em fevereiro e agora a notícia de um dos sites aqui de notícias sobre o mercado financeiro, algumas fontes indicando que há muita procura por essa divisão especificamente e, claro, pode gerar um valor de 2 bilhões de reais em caixa para a companhia que está buscando uma desalavancagem, está buscando uma estabilização das suas operações. Então essa venda pode ser bem oportuna para o momento que vive BRF. Lembrando, BRF está sofrendo bastante neste ano de 2023, 26% de queda, muito por conta das suas operações, da exposição da companhia e essa procura pela estabilização das suas finanças, das suas operações. Então, essa venda da divisão de pets pode ser muito bem-vinda, foi enxergada com bons olhos pelo mercado no seu anúncio e agora com essas mais de 14, se não me engano, propostas, 14 interessados nessa divisão especificamente, a gente pode ver uma venda rápida e que possa trazer um viés bem positivo para o ativo. Então, BRF ganhando bastante valor, 9,55% e Dux 9,31%. Do lado negativo, Cogna continua no negativo, 8,87% e Local Web 8,22%. Dólar futuro 0,96% de queda. Nosso Ibovespa continua com viés positivo, 0,91% de alta, sem sair muito do lugar durante esse nosso BMC Stock. Lembrando, nós temos negociações até às 5 horas da tarde. Então, acompanhem a BMC News até o fechamento do mercado, porque tudo pode acontecer até lá. Depois das 5 horas, das 5h30 até às 6 horas, temos Aftermarket aqui disponível para os investidores. 98.817 pontos. Esse é o patamar atual da Bolsa de Valores no Brasil. Eu vou ficando por aqui, mas lembrando, eu volto mais tarde na nossa programação com o Top News, fechamento do mercado, participação, como todas as sextas-feiras, de Marcos Saravalli, trazendo gráficos para analisar o cenário internacional, o cenário aqui para o Brasil. Tem bastante coisa bacana no nosso fechamento do mercado de hoje. Então, para você que se interessa pelo mercado financeiro, fique até lá. Depois do nosso intervalo, nós também temos BMC Market chegando na área. Então, Alan Gani, Alexandre Cabral, Felipe Nascimento estão trazendo aí as principais discussões que tomam os noticiários e tomam também a boca dos investidores depois do nosso intervalo. Um abraço para vocês, vejo todos no Top News. Tchau, tchau.